No ar, mais um Espaço Trabalhista. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a você que acompanha aqui o canal da Prática Política. Quarta-feira, dia 4 de setembro e 24, agora sim, 2024. Eu peço a você que acompanha ao vivo, que participe pelo chat, pelo bate-papo. É muito importante a sua opinião, a sua mensagem, a sua interação, o seu engajamento, assim como o like no vídeo, que ajuda a impulsionar o conteúdo, e também a inscrição no canal, se não for inscrito ou inscrita. Comigo, Cristiano Araújo, do canal Em Nome da Rosa, parceiro nessa iniciativa do Espaço Trabalhista. Como vai, Cristiano? Tudo bem? Tudo bem, Cláudio? Boa noite aos nossos espectadores, aqueles que já estão aqui, aqueles que vão ver depois, né? Sempre vem o pessoalzinho que vem depois aqui assistir a transmissão com a gente. Bom, hoje vamos falar, né, de um tema que vem ocupando aí os espaços no telejornais, né? Muita gente está falando, né? Ora é do desmatamento, mas também, né, essa questão das queimadas vem chamando bastante atenção. E como tudo no país é tudo polarizado, né, o pessoal vai, claro, buscar os responsáveis. É o governo de ocasião A, é o governo de ocasião B, né, sempre se busca, né, os responsáveis, mas a gente, de novo, né, Cláudio, estamos agora, de novo, né, literalmente apagando incêndios, né, mas sem exatamente, no momento, sem saber quem são os responsáveis e o que realmente está acontecendo no nosso país com esse cenário que está preocupando não só a Amazônia, o Cerrado, né, que inicialmente é que deveriam se preocupar mais, mas também vem preocupando o Brasil todo, que vem sentindo os reflexos dessas queimadas. Pois é, Cristiano, se nós tratamos muito no governo Bolsonaro de desmatamento, também em 2019, naquele mês de agosto do Bolsonaro, eu me recordo disso, né? Como também no mês de agosto de 2019 se repercutiu no Brasil as queimadas e os incêndios, principalmente, né, nos biomas da Amazônia e também do Cerrado. Nós tivemos há poucos dias aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, né, que em boa medida já faz parte do bioma da Mata Atlântica, tem também parte do Cerrado, inclusive aqui termina aqui bem pertinho de mim, em Franco da Rocha, né, no Parque do Juqueri, que inclusive já pegou fogo, né? Não este ano, felizmente, mas há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, em 2021, boa parte do parque, metade do parque foi totalmente tomado, né, pelo incêndio. E aí aquele negócio, né, também nessa discussão de incêndio, não é só o território, mas a própria fauna, né, como isso é impactado. Eu digo isso porque muitas vezes a gente percebe só o incêndio pelo tamanho do território. Mas enfim, para não me estender muito aqui, há poucos dias em São Paulo, né, o interior de São Paulo registrou imagens assim impressionantes de incêndios em canaviais, em outros espaços, e a fumaça, a tal da fumaça, chegou à capital paulista, tanto é que há alguns dias também repercutiu nas redes sociais aquelas fotos do sol rosa, né? Porque a neblina formada a partir dessas fumaças que vieram desses incêndios aqui no interior de São Paulo. Eu quero trazer para a gente conversar aqui, Cristiano, um aspecto dessa discussão, porque diante disso, o governo federal foi instado a ter que se posicionar, e não só se posicionar, mas a responder a essa crise ambiental, digamos assim, a partir desses incêndios. E o Rodrigo Agostinho, que é o presidente do IBAMA, né, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, recursos naturais renováveis, ele disse que há uma mudança de comportamento. Se até o governo Bolsonaro pessoas utilizavam desmatamento para poder ocupar mais espaços, desta vez estão utilizando este expediente dos incêndios. Te passo a palavra para você começar comentando a partir desse ponto, se de fato, pelo que você pôde pesquisar, há essa mudança aí de comportamento daquelas pessoas que se utilizam desses mecanismos, desses meios para poder aumentar seus espaços territoriais. Bom, Cláudio, eu lembro que quando eu comecei a produzir conteúdo sobre esse tema, eu lembro que muitas pessoas não entenderam, porque assim, como eu estava dizendo, Cláudio, nós temos um país polarizado. E dada a polarização, muitas vezes as pessoas elas tentam fazer certas associações. E ao fazer certas associações, muitas vezes as pessoas chegam naquilo que não é o meu expediente, tá, Cláudio? Mas, assim, existe sim um senso comum que tenta fazer uma falsa equivalência entre
o governo Lula e o governo Bolsonaro. Infelizmente isso existe, Cláudio, porque o que eu disse no meu shorts que eu criei é o seguinte: nós temos uma postura diferente e um discurso diferente e até mesmo uma preocupação em relação ao tema. Mas o problema está aí. E o fato de o problema estar aí causa esse problema que eu comentei da falsa equivalência. As pessoas pensam, não, peraí, mudou o governo, mas está tudo igual, é tudo igual. E isso, para mim, eu vejo como um certo problema. Eu acho que a gente não pode cair nessa ideia de, tudo bem, temos o problema, né, em relação aos focos de incêndio, mas a gente não pode comparar a postura de presidentes que são totalmente diferentes. Mas é um fato. O problema está aí. No governo Bolsonaro, olha, a gente via que a postura, Cláudio, era justamente de não saber o porquê que estava acontecendo as queimadas. E aqui eu quero falar de novo sobre a questão da postura, Cláudio. Quando aconteceu as queimadas, o Bolsonaro não ligou. 2019, 2020, principalmente o Bolsonaro não ligou. Se a Amazônia estava pegando fogo, se o Pantanal pegou fogo, se houve um avanço do desmatamento muito forte no Pantanal, o Bolsonaro não ligou para isso. À medida que a Europa começou a falar que o coro foi engrossando, o Bolsonaro arranjou os inimigos, as ONGs, os brigadistas, né? Ele começou a arrumar os adversários, né? E a gente não viu ninguém além dos inimigos que o Bolsonaro foi criando, muitos deles, na maioria, imaginários. Nós não vimos as responsabilizações, até porque esse não era o interesse dele. O interesse do Bolsonaro era ver mesmo, né, que a coisa, né, no sentido figurado, pegasse fogo mesmo, né? Ele queria realmente isso porque ele atendia, né, os interesses dos grileiros, dos madeireiros e outras atividades extrativistas ilegais, inclusive as atividades da pecuária, da expansão da fronteira agrícola. E a partir do momento que ele saiu, se descobriu em 2 instantes, inclusive com imagens de satélite. Eu quero lembrar isso, né? No governo de transição ainda, já se sabia mais ou menos quem é que estava aprontando. E assim que o governo Lula assumiu, não mudou. A gente começou a ver, claro que eles não diziam o nome, o CPF, não tinham um rosto, mas a gente começou a ver na imprensa algumas informações de que atividades que estavam, de alguma forma, envolvidas em relação a essas queimadas e outras situações, como, por exemplo, o desmatamento. Até mesmo dentro do governo Bolsonaro, a gente viu alguma coisa, mas é verdade. Com o fim do governo Bolsonaro, quando voltou a repressão, a gente começou a saber o que estava acontecendo de verdade lá na região, né? Principalmente lá no sul, né, da Amazônia, que eles começam, que eles dizem, né, que é o arco do desmatamento. Só que agora, o Cláudio, de novo, a gente está vivendo uma situação em que as autoridades estão se questionando. Tá, beleza, no outro governo a gente sabia quem era, mas e agora? Quem é? O que está acontecendo? Porque, veja bem, Cláudio, agora a gente não tem mais essa mesma clareza. E aí, claro, a gente pode inferir algumas coisas, mas veja bem, Cláudio, a gente está vendo os incêndios aí no interior de São Paulo, a gente viu no Pantanal, né, no Cerrado, que, poxa, é onde está acontecendo
os maiores focos, né? E na região amazônica. E a gente não sabe quem são essas pessoas, a gente não sabe quem é o CPF, quais são as atividades, né? Se tem essas atividades, como é que estão se movimentando, e me causa uma estranheza que quando o governo assumiu, a gente estava mais ou menos pegando o desenho de que atividades eram essas, quem eram essas pessoas, quem estava se movimentando, por onde essas pessoas andaram. E agora, estranhamente, Cláudio, eu vejo pessoas ligadas à área do ambientalismo que estão questionando. Quem são essas pessoas? Onde é que essas pessoas estão andando? Porque, como eu disse para ti, a gente sabe que existe, né, o arco do desmatamento, que é ali no sul da região amazônica, mas ninguém sabe, Cláudio, quem são essas pessoas. E como tu lembrou, né, o presidente do IBAMA, na minha opinião, ele deu uma declaração péssima essa semana, dizendo, não, mas nós não temos fiscais em cada esquina para dizer quem está fazendo o quê. Para mim, Cláudio, isso, num cenário em que já se começa a questionar a ministra Marina, seja pela esquerda, seja pela direita, porque a gente sabe que existem os movimentos oportunistas, porque, né, a gente sabe que tem gente que não se preocupa verdadeiramente, mas está ali, né, para causar confusão. Então, nesse momento, Cláudio, a gente não tem muito uma ideia de como é que tá essas movimentações. E aí as pessoas estão pedindo, olha, precisa apurar o que está acontecendo, quem são essas pessoas, que atividades são, inclusive o próprio governo desconfia aí de uma sabotagem, né, e até inclusive colocou a Polícia Federal para investigar essa questão, o que está correto, vai que realmente está acontecendo, né? Então, assim, tem que fazer um amplo esforço para a gente poder apurar essas situações. Mas, de novo, Cláudio, estamos novamente naquela situação em que, lembra quando a gente se reuniu para falar das enchentes por todo o Brasil? E lembra quando a gente falava que o Brasil vivia de apagar incêndio, que lá nós estávamos falando de uma figura de linguagem, o apagar incêndio. Aqui não, aqui é real, né? Aqui a gente pode usar tanto no sentido figurado quanto no seu sentido literal. Nós estamos apagando fogo, né? Nessa ideia de não toma nenhuma ação. A gente vai sempre combater o problema, né, a partir, né, sempre da reação, né, que é exatamente o que acontece com as enchentes e está acontecendo agora. Ô, Cristiano, eu quero aproveitar que você acabou de falar isso, né? Acabou de falar sobre a maneira de repente, se prevenir, digamos assim, né? Se antecipar a isso. E eu sinto uma dificuldade, até mesmo quando a gente abordou aqui no canal a questão no Rio Grande do Sul, há uma dificuldade para tentar encontrar meios mesmo de Uhum. se antecipar. Há uma dificuldade do poder público geral, assim, de falar, espera aí, como que vai ser ano que vem? Ah, não sei, vamos ver como vão ocorrer esses incêndios e aí a gente vai atuar à medida que os incêndios ocorram. A mesma coisa em relação à chuva. Não, vamos aguardar o volume de chuvas e então eu sinto uma dificuldade do poder público, isso é generalizado, de explicar para as pessoas, para a sociedade, o que seria possível fazer de maneira a se antecipar a esses eventos. O que me parece que é razoável diante desses incêndios que nós estamos comentando aqui, desse número gigantesco de focos de incêndio, o maior número desde 2010, um negócio assim assustador pela Uhum. quantidade, e não só pela quantidade, mas pela intensidade desses incêndios, é Sim. que a gente está vendo, pelo menos em boa parte do país, incêndios que têm como origem, aparentemente, a intervenção humana. Tanto é que a primeira coisa Uhum. que o governo federal divulgou foi que não foi identificado nenhum foco de incêndio proveniente de raio, por exemplo, que seria Isso. algo sem nenhuma intervenção humana. Diante Uhum. disso,
diante dessa certeza de que boa parte desses incêndios foi iniciado por pessoas que, como a gente chegou a ver imagens de câmera de segurança mostrando lá o cara ateando fogo, e Sim. aqui onde eu moro, eu tenho visto com muita frequência focos de incêndio que são iniciados com bituca de cigarro mesmo, ou o cara que passa e decide jogar, passa com o isqueiro, assim, aproveita que o mato já está bem seco, né? Então aproveita Uhum. e vai se alastrando. Diante disso, eu avalio como positiva a resposta do governo federal. E principalmente a entrevista do Rodrigo Agostinho, na qual ele fala isso sobre fiscal, não ter nenhum fiscal, não ser possível ter fiscal em todas as esquinas para poder identificar como é que começou esses incêndios. Por que eu avalio como positiva a resposta? Porque a gente tem aqui no Brasil muito hábito de falar e atribuir as coisas ao governo federal, tanto com o governo Bolsonaro como agora também com o governo Lula. Se lá atrás você fez essa ressalva logo de início na introdução, lá atrás com o governo Bolsonaro, nós tínhamos um discurso que estimulava exatamente esses incêndios, tanto é que eu pesquisando aqui para o programa, eu lembrei, fui assim, me recordei do Dia do Fogo. Teve um Sim. dia em agosto em que empresários e fazendeiros no interior do Pará decidiram atear fogo em uma manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro. E Que aí esse deu dia toda, que foi aquele caso lá que ele botou culpa nos brigadistas, né? que ele botou culpa nos Isso. brigadistas, e o pior de tudo é que se passaram já 5 anos, desde então, desde 2019, ninguém foi punido. Então, nós tínhamos uma postura, e você foi muito feliz na introdução de fazer essa distinção. Lá nós tínhamos uma postura do governo federal que estimulava esse tipo Uhum, de exato. técnica, né? Desta vez não, desta vez nós temos um governo que, no mínimo, o discurso é totalmente diferente daquele e tem demonstrado uma preocupação verdadeira com esse assunto. Dito isso, por que eu avalio como positiva a resposta? Porque é preciso também lembrar que nós temos estados e que os Também. estados, portanto, seus governadores e os seus prefeitos também dos municípios têm sua responsabilidade. Perfeito. O Rodrigo Agostinho, na entrevista que ele deu à BBC News, ele fala que o IBAMA está fazendo de tudo, assim, que é possível para contratar brigadistas para poder intervir. Agora, tá. Inclusive, né, Cláudio, desculpa te interromper, inclusive o próprio presidente, né, já convocou as Forças Armadas, né, para ajudar nesse sentido também. E é justo que seja feito Claro, dessa forma, porque acertadíssimo. são quase 140 mil focos de Aí, incêndio no na caso aí região. de São Paulo, aí, eu sei que ele mandou um K-390 e mandou mais outros dois, outras duas aeronaves para combater os incêndios aí em São Paulo, esquecendo, né, qualquer tipo de rivalidade que exista, né, se votou em A, se votou em B, né, a ministra Marina foi lá e disse, não, ó, estamos juntos, vamos se ajudar aqui, o problema é de todos nós aqui, a gente tem o compromisso com a questão ambiental e tá certo, cara, a ministra Marina, e aí tem o pessoal que diz, não, mas ela só se mexeu porque foi no estado onde ela teve voto. Não, pessoal, pode ter certeza, lá no Pantanal, o esforço da ministra Marina, o esforço do presidente do IBAMA vai ser o mesmo, inclusive ele também mandou também brigadistas, mandou também um pessoal para se deslocar para o Pantanal. Então, assim, a despeito das críticas que a gente tem que ser honesto de dizer, não, a postura é diferente, o problema está aí, sim, o problema está aí, mas assim, só que a disposição é diferente, não, é diferente do outro governo. Sim, e eu quero só reforçar que nós temos governadores e prefeitos, porque é mais uma crise que cai no colo do governo federal, neste caso, porque, de novo, lá atrás, o presidente Bolsonaro, ele queria esse tipo de crise, ele estimulava esse tipo de crise. Então, eu não fiz nenhum tipo de comentário naquela época nesse sentido, porque não fazia sentido eu falar, olha, poxa, o presidente Bolsonaro deveria lembrar dos governadores e cobrar deles algum tipo de atuação, até porque o próprio Bolsonaro estimulava aquilo que nós vimos, né, com o ministro dele, o Ricardo Salles. Agora não, agora o governo federal chama a responsabilidade de discutir esse assunto, debater, tentar, que eu estou observando a movimentação também, principalmente no Congresso Nacional, de uma tentativa de
garantir recursos para exatamente essas ações e, ao mesmo tempo, a crítica que recai sobre o governo federal, sem que o governo federal rebata, lembrando do papel dos governadores e dos prefeitos, porque, vamos lá, temos governadores que são negacionistas, Brasil afora, e aqui é só a ponta do E iceberg. tem Porque o pior, aqueles, né, Cláudio? E tem aqueles que também são sustentados por interesses locais de grileiros, madeireiros, pecuaristas, dos grandes latifundiários. Então, os caras não movem uma palha. Daí, ó, qualquer coisinha, ó, é lá com o é o governo Ibama, federal. é o Ibama, é o Ibama. Exato, eles jogam a responsabilidade para o governo federal, para os órgãos Sabe o que eu tava federais. Sabe o que eu estava pensando, Cristiano, sobre esse assunto? E em última instância, você tem, em primeira instância, lá você tem o negacionista, lá, o governador, o prefeito negacionista, que ele nega as mudanças climáticas, ele nega a crise climática, ele usa disso como um instrumento discursivo para poder garantir o apoio desses lobbies. Em última instância, que aí é o que mais me chama a atenção toda vez que nós temos crises aqui no Brasil, que inclusive quem abriu os olhos para mim disso aqui foi o Leandro Ferrari, quando aconteceu aí no Rio Grande do Sul aquela tragédia, daquela dimensão, é que nós temos hoje, mesmo o Brasil, que tem um Estado que ainda que falte muito, né, para atender a plena sociedade, tem esse discurso todo neoliberal vazio aí de que deve enxugar o Estado e tal. Em última instância, nós vemos nessas crises um reflexo muito claro do ambiente neoliberal que a gente está vivendo. Porque eu fui ver, e aí, de novo, o papel dos governadores e prefeitos. Porque é o seguinte, cara, é preciso ter helicópteros, é preciso ter brigadistas, é preciso Uhum. ter, além disso, socorristas, é preciso ter bombeiros e por aí vai. E aí, quando chega nessas crises, como aconteceu no Rio Grande do Sul e agora está acontecendo com os incêndios, Cristiano, não tem ninguém. Eu fui ver, cara, eu fiquei chocado com isso, fiquei mesmo, porque olha só a informação lá do site do próprio Ibama. Atualmente, o Ibama conta com 10 aeronaves preparadas para as operações de combate ao fogo. 10. O Ibama, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, o Ibama, conta com 10. E se a gente for olhar por estado, vai ter estado que não conta com nenhuma aeronave dedicada ao combate aos incêndios, né, ao combate ao fogo. Em resumo, em última instância, nós temos aqui um problema muito sério dessa agenda ultra mega liberal que geralmente defende o que? Ah, não, o recurso público tem que ser utilizado só para aquilo que a gente vai, de repente, usar hoje, amanhã, sabe? Não tem nada preparado para eventuais crises, como aconteceu no Rio Grande do Sul e agora de novo. E me chamou a atenção esse número porque, convenhamos, vocês não acham que é pouco? 10 aeronaves dedicadas ao combate ao fogo? Vocês não acham, não, que a gente tá de fato negligenciando? E aí não é só o governo federal, é no geral, assim, o conjunto. Ah, não, isso aí não vai acontecer com frequência. E o pior é que isso está acontecendo com mais frequência, né, Cristiano? Esses incêndios. Sim, é verdade. Cara, eu não lembro assim quais foram os números, se eu não me engano, já está aí ao redor de 130 mil focos de incêndio. Eu 140, acho que é 140 mil. 140? 140 mil? 140 mil. Aí, Isso. ó. Então, cara, é preocupante. A gente está vendo, né, cara, esses números se elevando. Desde 2010 a gente não tinha números como esses, né, cara? E a gente está vendo aí, né, cara, cada vez mais essa situação das queimadas ficando numa situação bastante delicada. Tanto é que a gente chegou a ver, né, Cláudio, já é a segunda vez que essa fumaça que vem lá do Amazonas, né, que ela chega aqui no sul do Brasil, né, porque existe um corredor de ventos de baixa pressão ali próximo dos Andes, né, que empurra esses ventos aqui para o sul, né? Então a gente viu, tanto é que a gente viu aqui alguns dias no Rio Grande do Sul, também o pessoal em Santa Catarina, que tem amizade, também disseram que viram, né, o sol vermelho, né? E é um fenômeno justamente dessa fumaça densa que está vindo lá daquela região, né? Depois a gente viu acontecendo aí no interior de São Paulo, né? E assim, Cláudio, o caso
do Cerrado, do Pantanal, assim, ali é histórico, né, de ter queimadas, ali também, porque o ambiente mais seco, também às vezes pelo próprio clima também acontece essas queimadas, né, e assim, o Cláudio, tem essa questão que tu colocou, que a gente já falou algumas vezes, né, sobre a prevenção, porque a gente está só no modo reativo, só no modo reativo, só no modo reativo. É assim com a enchente, é assim com as queimadas. E as queimadas, elas estão aí há quantos anos, Cláudio? Nós temos lá o INPE medindo, né, as queimadas no Brasil. A gente sabe que 2006 foi feio, a gente sabe que 2010 foi feio, a gente sabe que 2020 foi feio, e a gente sabe que 2024 foi feio também. Por quê? Porque há um levantamento, né, e a gente sabe que todo ano tem queimada no Brasil. Assim como todo ano algum estado ou mais estados da federação são atingidos por enchentes. E aí a gente segue nesse modelinho, né, de sempre estar na reação. Nunca nenhum governante, e tu fez a pontuação muito correta, Cláudio, de a gente sempre, geralmente a gente olha, né, para o governo federal, mas está na hora da gente começar a cobrar também os governos estaduais, que simplesmente, ó, lavam as mãos. Esses aí são os piores, na minha opinião, Cláudio. São os piores. Porque esses aí vão lá para fazer a cena, né, para posar de bonito, depois que deu a tragédia, aí eles se mexem para dizer que são preocupados e tal, né? E olha lá o Cerrado e o Pantanal, eu acabei de te falar, não é só por causa da ação humana, tem também a questão do clima, lá é mais seco, né, e às vezes a depender das temperaturas ocorrem, né, os incêndios naquela região. E Cláudio, o que que até hoje os governos estaduais do Mato Grosso do Sul, de Goiás, o que que esse pessoal fez até hoje? Não fez rigorosamente nada. E aí tu trouxe um ponto bem interessante também, que é essa questão da preparação para essas tragédias. Tu falou aí das aeronaves. Será que Goiás tem? Quantas aeronaves deve ter Goiás caso aconteça alguma coisa próximo ou dentro do estado? O Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, né? E, Cláudio, a gente aqui está falando das queimadas, mas tem outros problemas, Cláudio, que estão imbricados nisso, porque o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ele vem sofrendo com uma estiagem muito violenta. Tem alguns municípios, Cláudio, que não está chovendo há 25 dias, Cláudio. Eu não sei assim quantos dias na contagem oficial, mas, cara, é absurdo, assim, dá mais de 100 dias, assim, que literalmente não está chovendo. O que isso está acontecendo, Cláudio? O que está acontecendo é que o Rio Paraguai está secando. O Rio Paraguai está a 3 metros do seu volume, abaixo do volume normal. O Rio Paraguai está abaixo do nível normal, 3 metros, Cláudio. E esse rio, ele abastece o Pantanal. Cláudio, tu imagina o impacto que isso dá para o turismo, porque, poxa, aquela região ali do Pantanal, bonito, né? Tem aqueles rios, né, maravilhosos na região, e quem acha que Mato Grosso do Sul, principalmente, né, que é só bonito, vocês estão de brincadeira. Esses estados aqui, Mato Grosso do Sul e Goiás, tem cada coisa maravilhosa. Aí tu imagina, com esses eventos climáticos, com essa situação da estiagem que está acontecendo no estado, como é que fica o turismo? Como é que fica a fauna, a flora? Imagina, tu quer dar um passeio da Xalana para ver
os jacarés, daqui a pouco tu não vai mais ver, porque eles vão começar a se espantar com o clima da estiagem, com o fogo, tudo isso vai mexendo, vai estressando a fauna, né, que vive naquele habitat, né? Então, assim, tem todas essas questões que mexem, né? E assim, Cláudio, ali naquela região do Centro-Oeste, o estado mais industrializado é o estado de Goiás. Agora tu imagina, Cláudio, tu acha que uma empresa, tu acha que grandes empresas, ou até empresários locais, pode ser, tu acha que eles vão querer arriscar, montar suas empresas, expandir o seu parque industrial, sabendo que ali do lado está acontecendo uma situação em que os governos estaduais não estão fazendo rigorosamente nada, se é que não estão fazendo vista grossa para algumas situações que aí já não são mais do clima da região, são questões que envolvem interesses econômicos e estão deixando acontecer para poder, né, gerar uma renda para os municípios, para o estado, e aí daqui a pouco a fumaça está em cima de Goiás, as pessoas começam a perder a qualidade de vida, a qualidade de respirar. Tu acha mesmo que isso vai trazer um bom ambiente para que uma indústria, uma grande empresa se instale nesse lugar, se começar a permanecer esse estado que a gente está denunciando aqui, né, da total negligência dos governadores e, né, e essa ideia de a gente nunca trabalhar pela prevenção e só partir, né, na reação. Só para você ter Pode um falar, número, Cláudio. não, um número, porque eu tenho a plena certeza de que da parte do governo Lula, eles estão comprometidos, eu falo porque daqui a pouco eu vou trazer um aspecto aqui dessa discussão toda, que Uhum, inclusive o Diego Marcelino já falou aqui no chat, para a gente discutir, que é uhum, também o oportunismo de tudo isso, né? O oportunismo que aparece sempre e não seria diferente sim. também diante desses incêndios. Mas só para trazer um número, Cristiano, olha só, e aí, por isso que o papel dos governadores é mais importante do que o papel do presidente da República Sim. nesse caso. Nesse caso porque o presidente da República ele cuida de todo o país, só que o IBAMA, que é o mecanismo que o governo federal tem, cuida das áreas florestais que pertencem ao país. Portanto, Uhum, florestas que são parques nacionais e por aí vai. isso. No caso dos estados, que tem, por exemplo, eu falei aqui do Parque Juqueri, né, que fica aqui na região de Franco da Rocha, Mariporã, Uhum, Caieiras. É um parque estadual. É um parque estadual. Então é de responsabilidade do governo do estado, né? Estou trazendo esses dados aqui porque me parece que muito do que chamou atenção o que chamou atenção para esse assunto dos incêndios foram os vídeos que nós vimos do interior de São Paulo. Com certeza foi, porque incêndios ocorrem lá no sudoeste do Pará todos os dias, queimadas e por aí vai, e não tem a mesma repercussão. Só que é como diz Cristiano, a fumaça que vem pelo corredor vem de lá. Vem lá do sul isso. do Pará, ali daquela região. É, Só que aí eu vou trazer. E o Pará, excetuando ali o Pantanal, ô, Cláudio, é o estado mais atingido, excetuando ali, né, o Mato Mato Grosso, Grosso do né? Sul. Isso, excetuando eles, cara, eles são os mais atingidos. Olha o número aqui em São Paulo, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Isso está lá, tá? É dado do INPE. Isso. O estado de São Paulo, de 2023 para 2024, saltou em 401% a quantidade de focos de incêndio. O estado de São Paulo, de responsabilidade do governador Tarcísio de Freitas, saltou de 1.136 focos de incêndio registrados em 2023 para até agora 5.700 focos de incêndio identificados pelo INPE em 2024. Isso só o estado de São Paulo. Quando a gente vai falar do Mato Grosso, tá aqui também, ó, tem uma diferença, que é o crescimento aqui, tem o percentual. Ó, o Mato Grosso Uhum. do Sul saltou 635% de 2023 para 2024. 635%, segundo o INPE, em quantidade de focos de incêndio. Isso de 2023 para 2024. No caso do Mato Grosso do Sul,
saltou de 1.398 focos para 10.286 Caramba, cara. focos, que inclusive, onde fica, né, a cidade de Corumbá, né, que é a cidade que tem a maior quantidade de focos de incêndio agora, até agora, né, 4.433 focos de incêndio só lá na cidade de Corumbá, que é o epicentro aí dessa crise. Perfeito. A partir dos incêndios, né? Só trazer esses números aqui, Cristiano, porque a gente está falando aqui de governadores, a gente está falando aqui daquilo que seria alçado dos governadores e dos governos estaduais. E aí, o oportunismo que eu quero trazer aqui para discussão é que, cara, é impressionante essa fixação na margem equatorial. É impressionante. Se fala de incêndio, margem equatorial. Se fala de tragédia no Rio Grande do Sul, margem equatorial. Eu falo isso porque eu li a BBC News e tinha uma pergunta lá sobre isso. Eu vi hoje uma manifestação da Marina Silva, ministra de Meio Ambiente lá no Senado, ela que esteve na Comissão de Meio Ambiente, e também ela deu a entender que, olha, ao mesmo tempo que nos cobram para responder a essa mudança climática, aos eventos extremos e à crise climática, ao mesmo tempo que nos cobram isso, também nos cobram que, no caso, o IBAMA dê autorização, ela não falou com essas palavras, mas deu a entender isso, vou trazer depois até a aspa aqui para deixar bem claro, mas deu a entender que, ao mesmo tempo que cobra a resposta, cobra também que autorize a exploração de petróleo na margem equatorial, que poderia provocar ainda mais problemas para o meio ambiente na leitura que os oportunistas fazem. É impressionante isso, porque não tem nada a ver um assunto com o outro, não tem nada a ver mesmo, mas lá na BBC News também fizeram essa pergunta para o Rodrigo Agostinho. Olha, e a margem equatorial? Do tipo, vamos aproveitar o momento, a janela de oportunidade, para poder pressionar o IBAMA a não autorizar a Petrobras fazer a prospecção, que é muito importante na margem equatorial, lá no litoral do Amapá, Cristiano. Então, olha o oportunismo. Mas que barbaridade, cara. Não, cara, assim, chega a ser cansativo, né, cara? A gente tem que repetir isso toda hora, né, cara? Nós estamos falando de um estudo da Petrobras para perfurar apenas um poço para verificar se ali tem petróleo. Não estamos, nós nem avançamos no tema de explorar petróleo na margem equatorial. Esse debate não existe. Não existe. O debate que existe hoje é uma autorização para que a Petrobras possa perfurar um único poço para ela verificar se tem petróleo. É só isso. E aí está essa guerra toda, né, do pessoal ambientalista. Tem gente, inclusive, isso saiu até na imprensa, que o Greenpeace estava treinando, né, um pessoalzinho aqui no Brasil para poder fazer protesto próximo ali à Foz do Amazonas para tentar embarrear, né, a exploração do petróleo. Cara, não existe isso, né? E realmente tu tem toda a razão, Cláudio. E aqui nós estamos falando, de novo, os temas são totalmente diferentes. As queimadas, como eu disse, e eu vou repetir, acontece todo ano. Cláudio, desde quando que o INPE faz esse monitoramento? Desde quando? Né? Eu lembro que eu vi, mas eu confesso que eu não recordo. Oi. Eu tinha visto 1900 e alguma coisa, né? 1990 e alguma coisa, né? Agora eu vou pesquisar eu aqui vi não falar, 96, mas acho que foi bem antes, né? Eu acho que é por aí, 96, 97, pelo também que eu tinha visto. Eu lembro de ter visto ali 96, né? Mas enfim, né? Que seja, 98, né? 98, aqui, ó, 98. Aí, tá. Então, aí, esse monitoramento, né, do INPE é feito há muito tempo. E veja bem, né? E agora que o pessoal aproveita para pegar um caso que acontece todos os anos, e aí o pessoal vai usar isso para dizer que, não, peraí, então nós temos que parar essa questão aqui da exploração do petróleo na Foz do Amazonas, porque nós temos de ser coerentes com as mudanças climáticas. Então, se nós estamos preocupados com o negócio das queimadas, não pode acontecer exploração do petróleo. Cláudio, isso não tem rigorosamente nada a ver. Vou colocar aqui para você as duas aspas, né? Tanto da Marina Silva,
E aí o mais interessante, a pergunta não é que é inconveniente, ela é oportunista. A pergunta é oportunista? É. Só que a resposta é bacana, porque aí eu extraí o seguinte, Cristiano, que o Rodrigo Agostinho estaria mais alinhado à ideia de autorizar a Petrobras do que a Marina Silva. Uhum, Vou compartilhar com sim. você aqui, a gente faz a leitura Cláudio, juntos e você... posso te fazer uma pergunta? Sério mesmo? Claro, Posso? claro. Não tem, o Lula não chegou, o Lula, eu não sei se foi o Lula, se é o ministro de Minas e Energia, que chegou a dizer, não, ó, negócio é o seguinte, nós queremos que saia essa parada aí para a gente poder fazer, né, a prospecção. Se não acontecer, a gente vai buscar quem faça. Algum outro órgão, no caso. A autorização? É isso? Eu não então isso eu não vi. Uhum, isso, autorização, para autorização. Ó, vou compartilhar com vocês aqui uma matéria do G1, né, trazendo aqui aspas da Marina Silva, ministra de Meio Ambiente, que estava hoje lá no Senado explicando exatamente a atuação do governo federal em resposta aos incêndios. Diz aqui a reportagem, né? Ela não especificou quais investimentos seriam esses, mas em outro momento de sua participação rebateu críticas sobre seus posicionamentos contrários a obras de infraestrutura e exploração mineral, como a margem equatorial. Antes, né, ela disse o seguinte aqui, ó: a ministra defendeu ainda que o Congresso Nacional crie o marco regulatório de emergência climática que exclua da meta fiscal do governo federal os recursos gastos nessas condições. Eu quero escutar daqui a pouco o Cristiano sobre isso também, sobre o novo arcabouço fiscal e como, né, isso é interessante, né? O novo arcabouço fiscal não é o novo teto de gastos, mas tudo que diz respeito a recursos do governo estão dentro desse teto de gastos e a própria ministra, como outros ministros, defendem aí que alguns recursos, né, enfim, algumas rúbricas estejam de fora desse novo arcabouço fiscal, que é o novo teto de gastos. Só para daqui a pouco escutar o Cristiano. Só ler aqui, terminar de ler, né? Abre aspas. Se tenho que agir preventivamente, como é o entendimento de vossas excelências e nosso, tenho que ter cobertura legal para isso. Marina avaliou que o governo vive um paradoxo, aqui que eu mencionei antes, né, com cobranças simultâneas de investimento em medidas de combate ao incêndio e em empreendimentos que são altamente retroalimentadores do fogo. Ela não especificou quais investimentos seriam esses, mas em outro momento de sua participação, rebateu críticas sobre seus posicionamentos contrários a obras de infraestrutura e exploração mineral como a margem equatorial. Aí tem aqui a aspa dela, ó, abre aspas. Nós temos condições de fazer esse enfrentamento com os meios que dispomos? Vamos ter que ampliar cada vez mais o nosso esforço. Ao mesmo tempo, somos cobrados que tenha-se medidas para fazer medidas de combate ao fogo e, ao mesmo tempo, somos cobrados para que se façam investimentos que são altamente retroalimentadores do fogo. É um paradoxo. Não preciso citar aqui os empreendimentos. E aí teve a própria reportagem do G1, né, extrai daí ela fazendo uma menção ao que é hoje o debate sobre a margem equatorial. Aí tem uma outra aspa, que é a do Agostinho. A do Agostinho é mais clara porque a pergunta foi sobre a margem equatorial lá na BBC News, né? Uhum. Perguntas oportunistas aí diante dessa crise dos incêndios pelo Brasil. A pergunta foi essa aqui, ó. O senhor menciona que as queimadas estão relacionadas com as mudanças do clima. Elas, por sua vez, são causadas pela emissão de gases do efeito estufa. Parte do governo é favorável à exploração de reservas de petróleo na margem equatorial. O senhor espera que o cenário de agora de queimadas recorde, sensibilize os que defendem essa tese? E aí ele responde, né, o Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA. Nós temos um plano de transição ecológica, um plano de transição energético e agora um pacto de transformação ecológica assinado pelos diferentes poderes. Não dá para dizer que o governo não tem um olhar sobre esse tema. Agora, se a gente andar pelas ruas de qualquer cidade brasileira, a gente vai ver milhares de carros movidos a gasolina. A transição para uma mobilidade elétrica no Brasil ainda não aconteceu. Sem sombra de dúvida, não dá para a gente simplesmente dizer, a partir de agora acabou a gasolina. E essa decisão sobre quando e como faremos a transição não cabe ao IBAMA. No caso específico da margem equatorial, essa é uma decisão que a equipe técnica do IBAMA vai tomar se tiver um projeto com viabilidade ambiental adequado àquele local. Aqui eu tirei aquele negócio, falei, pô, aqui parece que o Agostinho não está tão contra assim a ideia, tão Uhum. contrário assim a ideia de explorar petróleo ali, de explorar não, no caso ainda é prospectar, né, de prospectar e depois Isso. eventualmente explorar.
Mas eu acho que ele fez ali, né, uma pontuação bem legal, né, que, assim, eu tenho visto muita gente, né, nessa ideia de transição energética, né, a ministra Marina fala muito sobre isso, né, ela escuta muito esse pessoal lá de fora, né, o pessoal lá de fora também fala muito em transição energética aqui no Brasil, mas, assim, como é que a gente vai fazer transição energética se, veja bem, não temos um projeto industrializante no Brasil, né, para que a gente possa, e veja bem, né, hoje com esta guerra que existe entre Estados Unidos e China, e lembrando que a BYD é a empresa que hoje atende ao Brasil, especificamente lá na Bahia, pode ser que daqui a pouco cresça um pouco mais esse empreendimento, mas veja bem, Cláudio, num cenário como esse, de guerra comercial, né, de guerra geopolítica, na verdade, né? Cláudio, como é que nós vamos ter segurança de fazer uma transição energética e sendo que os nossos carros ainda funcionam, na maioria a gasolina? Porque quando nós tivemos outros projetos, como por exemplo o Proálcool, o biodiesel, né, nós tivemos algumas inovações no campo da energia muito interessante, né? Mas, assim, são projetos que não tiveram lá grandes avanços. Agora que nós temos um marco do hidrogênio verde, que também, né, pode ser é, uma energia interessante, mas não para veículos, pelo menos por enquanto, né, apesar de que as universidades estão se mexendo nesse sentido, principalmente a Universidade do Rio de Janeiro, né, que já desenvolveu um ônibus com hidrogênio verde, mas velho, não tem como a gente falar em transição energética se a gente não fez um processo industrializante. E, cara, não dá para fazer uma transição energética, não dá para fazer um projeto industrializante, não dá para combater os focos de incêndio se nós temos o calabouço fiscal. Como é que nós vamos conseguir fazer um plano de ação, chamar a atenção desses estados, se a gente tem uma regra fiscal que engessa o país, né? Não tem como fazer, né? E veja bem, como é que a gente vai avançar para além de uma prospecção se nós encontrarmos petróleo na região, se a própria empresa, no caso a Petrobras, ela age no sentido de ser uma gestão já com comportamento privatista, de que, não, veja bem, nós precisamos entregar primeiro para os acionistas. E hoje, na Petrobras, isso não sou eu que estou dizendo, existe praticamente um departamento de desinvestimento na Petrobras, né? Hoje o que importa é entregar os dividendos aos acionistas minoritários, seja os daqui, seja os de lá. E aí, como é que nós vamos fazer transição energética? Como é que nós vamos explorar, né, se a gestão da Petrobras ela tem uma visão, né, mais privatista, nós temos um teto de gastos e o próprio governo, né, é o fiador da proposta aí da regra fiscal, né? Fica difícil. O que me chamou a atenção aí da ministra é que ela não é a primeira ministra do governo Lula que recorre ao Congresso para tirar recursos é, que estariam sujeitos ao arcabouço fiscal e alegando que o arcabouço fiscal é o que a gente está falando já há bastante tempo, que é um novo teto de gastos. Porque a Sim, ministra, quando ela fala que é preciso tirar recursos do novo arcabouço fiscal, está dizendo, com outras palavras, olha, o que a gente precisa fazer é garantir recursos disponíveis, portanto, sem amarras, para garantir que a contenção, a prevenção e principalmente essas ações de resposta mesmo ao combate ao fogo sejam eficientes, né, que sejam efetivas. Então, exato. resumindo, o próprio governo reconhece que o seu arcabouço fiscal ele tem características muito parecidas ao que era o teto de gastos do Michel Temer, porque também, vamos lembrar, quando o governo Lula ele assume, antes de apresentar, né, a proposta do novo arcabouço fiscal,
a primeira coisa que o governo fez antes mesmo de tomar posse foi retirar recursos do teto de gastos, para garantir a viabilidade dos seus planos, enfim, dos seus projetos e também do início do próprio governo Lula. Então, em outras palavras, me parece um reconhecimento da ministra, sabe, Cristiano? Um reconhecimento de que, olha, nós temos essa amarra que é o novo arcabouço fiscal e para prevenir, se antecipar e principalmente responder a essa crise climática que existe tanto quando ocorre aquele volume de chuvas como ocorreu no litoral norte de São Paulo e mais recentemente aí no Rio Grande do Sul, e também quando ocorre esses incêndios que são, já fazem parte do calendário do Brasil, é preciso recursos financeiros. E hoje esses recursos eles estão também incluídos no arcabouço fiscal. Então foi interessante a fala da ministra ali nesse sentido. Eu achei interessante porque na primeira, eu já vi ministro também, outros ministros de outras pastas defendendo isso. Ah, mas eu preciso de recursos fora do teto de gastos, do novo arcabouço fiscal. Olha, se quase todo mundo está pedindo recursos fora do novo arcabouço fiscal, por que o novo arcabouço fiscal? Qual é a necessidade dele? Porque Exatamente. e se os ministros estão pedindo, é porque os ministros entendem que para que os seus projetos sejam efetivos, eles precisam de dinheiro. E hoje, o arcabouço fiscal do Fernando Haddad, do governo Lula, segundo esses ministros mesmo, é o que está se colocando ali como um baita obstáculo. Porque quando a Marina Silva vai lá para o Congresso e fala isso, para mim está muito claro que ela está criticando o fato de que o Brasil hoje tem um arcabouço fiscal e isso impede, inclusive, a resposta ao combate a esses incêndios aí, né? Sim, sim, isso é bem claro. Só que é aquilo, né, Cláudio? Quando a ministra Marina faz alguma coisa como essa, outros ministros também fazem essa crítica, o que que acontece geralmente quando isso acontece? O governo até faz uma sinalização ou outra, às vezes, né? Isso vai parar na mídia, o que que a mídia diz? Não, não, não. Esses dias mesmo eu vi uns, não, olha, a gente tem que ter um rigor fiscal, que tem que parar esse negócio aí de colocar uma coisa e outra, uma coisa aqui, outra acolá, fora do teto, né? Com todas essas situações que a gente viveu, com a enchente, com os incêndios, né? Com o desmatamento, que tem sido recorde, né, Cláudio? Com todos os problemas que o Brasil tem vivido, né? Volta e meia eu vejo alguém na imprensa pedindo mais sangue. Eles estão dizendo que não pode ficar criando exceções isso aí saiu esses dias, se eu não me engano, saiu na Folha, que ao criar exceções, o governo está mostrando que esse teto de gastos do PT aí é uma brincadeira, né, que não tem seriedade nenhuma, é a mesma regra fiscal de outros governos que ficavam criando exceções em situações bastante específicas e não, tem que endurecer o jogo mesmo, né? Eu tava vendo isso, cara, daí eu digo, pô, esse pessoal esqueceu, né, que a gente passou, de novo, repito, né, passamos pela pior tragédia da história do Brasil, né, que foram as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né, passamos essa questão aqui agora das queimadas, né, que atingiu a região amazônica, atingiu o Pantanal, o Cerrado, e passou por outros 10 estados também foram atingidos, claro que de uma maneira diferente, né, enquanto a fumaça lá na região do Amazonas ela é mais baixa, né? As pessoas têm uma tendência a ter uma dificuldade maior de respirar. Diferente aqui no sul, né? Que ela fica mais acima, né? Daí as pessoas não sentem tanto, né? Mas enfim, Cláudio, causa uma confusão, tanto é que muitas pessoas discutiram se teriam que suspender voos, né? Aí em São Paulo aconteceu, né? Tiveram que suspender voos. Eu sei que escolas, isso eu tenho certeza que teve algumas situações em que escolas não tiveram aulas, tiveram de suspender, porque afinal, né, foram uma região bem considerável que foi atingida pelas queimadas, né? E tudo isso, né, Cláudio, traz uma série de problemas para o país, né?
Com certeza, Cristiano, com certeza. E você falou algo que faz todo sentido, cara. Faz todo sentido mesmo. Que é como a gente tem no Brasil e aí não é só a imprensa, né? Porque a imprensa ela é porta-voz. Mas nós temos um segmento da sociedade que tem muita influência e muito poder e muito dinheiro que toda vez diz o seguinte: olha, tudo bem, pega lá um crédito extraordinário. Ah, tudo bem, o arcabouço prevê e que se eventualmente for necessário usar dinheiro lá extra, pode pegar também. Só que não percebe, que é a essência da discussão que nós estamos travando aqui no programa hoje, não percebe que nós estamos sempre trabalhando, você falou isso várias vezes aqui no programa, reativos ao que está acontecendo, em resposta. Uhum. E toda vez em que, em tese, há um abrandamento do arcabouço só em eventuais crises, meio que estimula o poder público a não prevenir, porque se eventualmente acontece uma crise, ele vai ter acesso àquele recurso sem necessariamente passar pelo arcabouço fiscal, pelo teto de gastos, enfim, até por regras de responsabilidade fiscal e por aí vai. Em outras palavras, a gente está vendo um estímulo a só responder às crises e não se prevenir. Porque se a gente falou aqui das aeronaves, da quantidade que é uma quantidade risível, pensando num país das dimensões que nós temos, e principalmente, como diz o Cristiano, a realidade anual de que nos meses de junho, julho, agosto, setembro, ainda mais agora com esse período cada vez maior de estiagem, como nós estamos vendo as notícias, né, que dão conta de que nós estamos vivendo a maior seca em alguns estados, a maior seca desde 1950. Então, todos esses componentes, que só são componentes que agravam a situação, se a gente falou das aeronaves, isso passa por recursos públicos de investimentos que não podem ser barrados pelo teto de gastos, porque o gestor público, eu tenho certeza que ele não vai comprar a aeronave para deixar ela estacionada, dedicada a combate ao fogo, 3 meses por ano. Ele não vai fazer isso. Só que três, 3 meses por ano, aquele município, aquela região vai precisar de uma aeronave dedicada ao combate dos incêndios, como é o que nós estamos vendo agora. E o pior, Cláudio, é que a gente já conhece a geografia. De onde é que é? Cara, ó, aqui, ó. Sul, o sul do Amazonas, o Arco de Desmatamento, o Pantanal, o Cerrado. A gente sabe onde é que é, Cláudio. A imprensa saiu com a matéria dizendo onde é que estão os focos. É Maranhão, é Tocantins, é Acre, Rondônia, Amazonas. A gente sabe quais são os estados, Cláudio, pelo amor de Deus, cara. Aí a gente fica sempre nessa mesquinharia de não equipar. Aí, assim, Cláudio, de novo, eu vou falar aqui do estado do Rio Grande do Sul. Eu vi muita gente por aí, né, dizendo, mas que absurdo! Os cidadãos que tiveram que ajudar as pessoas, porque, veja bem, a brigada, as forças de segurança, o exército, os caras mal sabiam pilotar as coisas, eles não tinham equipamento. Claro, aqui, ó, tu aí que está reclamando aí que os caras não tinham equipamento, que vocês, os cidadãos de bem, que tinham, mas veja bem, quando o exército, quando a brigada, quando o Estado precisa se equipar, o que que tu falou? Não, 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 mas não pode gastar mais do que se arrecada? Não, não, não. Para que que tem aquela lancha lá? Para que que tem aquele helicóptero lá parado? Para que que tem aquela viatura lá parada? Para que que tem aquele negócio lá? Pô, que isso? Não precisa desse desperdício todo. E aí um dia tu vai precisar. Aí é por isso que o estado do Rio Grande do Sul não atendeu a contento. Por quê? Porque a mentalidade das pessoas é essa, né? Claro, o governador também, né? O governador, a gente sabe que é um neoliberal de quatro costados, que é um leiloeiro, não um governador, na verdade é um leiloeiro, né? Então, assim, a mentalidade é de tirar os desperdícios, né? Então, Cláudio,
a própria mentalidade das pessoas ajuda, porque na hora do voto, a pessoa quer aquele que vai diminuir o Estado. E se tu diminuir o Estado, não adianta reclamar depois que o Estado não te ajudou. Que, por exemplo, está acontecendo as queimadas, que fatalmente vai prejudicar demais o comércio, o turismo, a indústria, outras atividades econômicas, vai atrapalhar lá no Cerrado, vai atrapalhar no Pantanal. E aqui, Cláudio, de novo, é a questão que tu colocou muito bem, que é a responsabilidade dos governos estaduais. Vão esperar o Pantanal secar para fazer alguma coisa? Vão esperar o Pantanal deixar de existir? Poxa, isso é um patrimônio nacional. Nós estamos falando de um grande parque nacional. Aí vão deixar destruir por causa de mesquinharia, porque querem ficar, às vezes, aí falando de oportunismo, né? Porque, assim, Cláudio, tem umas coisas assim que me canso, sabe? Aí vem o Bruno Engler lá. Ah, não, não. Mas quando era o Bolsonaro, a culpa era do Bolsonaro. Agora que é o Lula, aí a culpa não é do Lula. Aí uns cobrando, cadê a Marina? Cadê a Marina? Cadê a Marina? Né? Pessoal, vocês estão viajando. E aí? Cadê a responsabilidade dos governadores também? Claro, o governo federal, a gente entende, tem mais recursos. Claro, a gente tem que cobrar também. Ele é quem deve, né, tomar as ações no sentido da prevenção, mas os estados têm que estar junto, porque o Cláudio pontuou muito bem aqui. O IBAMA, a responsabilidade dele é com os parques nacionais, com as florestas. Essa é a responsabilidade. Parque estadual, incêndio, sei lá, num outro local, não é com Canavial, eles. por exemplo. Como Não é com eles. Exato. Então, assim, tem que chamar a responsabilidade de todo mundo. Porque, Cláudio, aí eu quero apontar um outro aspecto que também o Lula já deu um passo que eu acho que é acertado e acho que ele precisa aprofundar essa relação, né? O Cláudio sabe que sou muito crítico do presidente Lula, bato a fundo no presidente Lula, mas, cara, se ele está acertando em algumas questões, não, eu vou falar aqui. Ele acertou, cara. Quando ele foi lá conversar com o Petro, e ele disse que ele quer criar uma estrutura próximo à fronteira, né, com a Colômbia, porque a Colômbia também acontece muito desses incêndios, né, e ele disse que ele quer fazer um trabalho cooperado com a Colômbia justamente para evitar esses incêndios que são comuns entre o Brasil e a Colômbia. E não pensem vocês que esse problema é só nosso. Essa bomba também é dos nossos vizinhos. Vocês acham que na Argentina também não acontece? Acontece. Na fronteira que acontece também esse tipo de incêndio. Na Bolívia também, né? No Paraguai, né? Então, esse é um problema que acontece. Inclusive, Cláudio, a gente, já que tu falou, né, do Pantanal, do Cerrado, a gente viu, né, Bolívia e o Mato Grosso preocupados, né, em relação ao incêndio, porque, né, começou a pegar lá na fronteira com a Bolívia, né, então isso foi preocupando os bolivianos o incêndio que está acontecendo na região. E lá em Rondônia, numa cidade, se eu não me engano, é Guajará-Mirim, é o nome da cidade. Até ia te mandar o vídeo, cara, mas acabei esquecendo. Cara, eu vi um vídeo da cidade e chegou a pegar na fronteira com a Bolívia, que é uma cidade com um nome bem parecido, aliás. Cara, assim, ó, era uma névoa densa, assim, ó, de fumaça. Cara, assim, ó, uma coisa horrível, assim, a cidade de Guajamirim, sabe? Aquela coisa branca, assim, branca. E na Bolívia também estava assim, estava horrível as imagens, mostraram as imagens e tal. E teve até uma ilha entre o Brasil e a Bolívia que ninguém pode fazer nada, Cláudio, porque ela não pertence a ninguém.
Daí, tipo, como ela não tem uma territorialidade, não é do Brasil, não é da Bolívia, ninguém pode fazer porra nenhuma. Chegou a esse tipo de situação. Eu só não lembro agora o nomezinho da ilha, mas eu sei que faz fronteira entre Brasil e Bolívia, né? E, claro, começou a pegar essa fumaça que está acontecendo aqui, principalmente na Amazônia, um pouco aí também, né, em São Paulo, começou a chegar nos nossos vizinhos. O Paraguai viu, a Argentina viu também a fumaça, né? Tanto é que dizem, né, que em algumas situações, não foi agora, né, Cláudio? Mas dizem que já aconteceu de incêndios aqui no Brasil, dada a gravidade, de a fumaça chegar até a Patagônia, cara. Olha só, cara. Já foi registrado. Que vai levar. Isso aí, a fumaça vai sendo levada pelo corredor, Isso, né? e exatamente, ela vai sendo levada pelo corredor, que daí tem um corredor de ventos que vai levando e diz que já foi registrado. Mas assim, eu sei que dessa vez, pelo menos o norte da Argentina, os ventos, né, com essa fumaça chegaram ao norte da Argentina, né? Pegou Bolívia, pegou também o Paraguai, também avistou, e o Ó, norte da Argentina também. Fala, Cláudio. olha só, o INPE ele faz um levantamento Uhum. muito interessante, né? Não por acaso o ex-presidente Bolsonaro ele em 2019 ficou muito incomodado com a estrutura Quis do INPE. liquidar. Quis liquidar, acabou, demitindo. Na verdade ele pediu exoneração, né, não foi demitido. Agora me fugiu o nome, que era o presidente do INPE, que Eu inclusive não saiu lembro o como nome dele candidato, agora também. ele saiu candidato da Rede, né, um sujeito que, assim, denunciou ali no dia a dia mesmo como o ex-presidente Bolsonaro tinha alguma coisa, né, com o INPE, porque o INPE tem um levantamento muito preciso e inclusive dos países que fazem fronteira com o Brasil e aqueles também que não fazem, né. Então aqui tem o Equador e o Chile também, então pra vocês terem uma ideia como ele faz esse monitoramento de toda a América do Sul, né. E só para vocês Sim. terem uma ideia, olha só que segundo dados do INPE lá, né, em relação a focos de incêndio, o Brasil registrou, né, até agora 139.303 focos, a Bolívia vem na sequência com 49.000 focos, a Venezuela em terceiro com 38.000 focos, a Argentina 19.000 focos de incêndio, até agora, né, do início do ano até agora, Uhum. o Paraguai com 15.000 focos, a Colômbia com 14.000 focos, e aí vai caindo Peru, Guiana, Chile. Então, assim, é muito interessante, né, como você acabou de falar, como as estratégias têm que ser pensadas, desculpa, em nível nacional, internamente com os governos estaduais. E eu senti na entrevista do Rodrigo Agostinho, lá para a BBC News, eu senti assim que ele fala ao mesmo tempo que as coisas estão avançando nessa interação do governo federal com os governos estaduais no que diz respeito ao meio ambiente, só que daquela forma como a gente sempre viu, muito protocolar, porque esse assunto é um assunto que não dá voto. Esse assunto do meio ambiente não dá voto. Então tem governador que sequer tem secretaria de meio ambiente, sabe? Aqui em São Paulo, se eu não estiver errado, aqui em São Paulo, a Secretaria de Meio Ambiente é junto com a Secretaria de Obras ou de Infraestrutura, se eu não estiver errado. E essa é uma realidade em vários estados. Então, há uma dificuldade também dessa interação, porque alguém pode falar, mas o governo cabe ao governo federal estimular que os governos estaduais tenham alguma preocupação ou que eles tenham pelo menos orientação para poder, nesses momentos, né, nesses momentos de crise e tal, eles possam responder. Tá, mas como é que é possível passar uma mensagem se você não tem interação? Porque do outro lado não existe. Não existe Secretaria de Meio Ambiente, não existe alguém que responda por essa área, há apenas ali a burocracia, um departamento público, uma repartição pública que trata disso com arquivo e processos, nada além disso, não tem o caráter político, né? Então, eu acho, Cristiano, que a gente tem aqui um problema muito sério que diz respeito aos estados, principalmente, e também aos municípios, porque os municípios, eles também têm sua parcela de responsabilidade à medida que permite esses negócios todos, permite
autorizando ou fazendo vista grossa esses empreendimentos, e quando acontece a crise que nós estamos acompanhando, estoura pelo lado do governo federal, porque tem o IBAMA, ou teria o IBAMA, sabe? E é muito cômodo para o prefeito ele lavar as mãos, ou para o próprio governador. Só para você ter uma noção, acho que da importância de, neste momento, ainda que pese algumas críticas, termos o governo Lula e termos o Ministério do Meio Ambiente com a Marina Silva. Com todos os problemas que tem, com todos os vícios, não estou passando pano, mas só para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, os incêndios, ou boa parte deles, para não falar todos eles, foram incêndios criminosos, certo? A gente só vai descobrir isso porque o governo federal decidiu conduzir uma investigação pela Polícia Federal com o apoio da Polícia Civil, porque não existiria, eu acho, e falo isso porque não houve sequer uma fala mais contundente do Tarcísio na linha de que é preciso combater isso, é preciso punir, responsabilizar quem está por trás desses incêndios. Então, resumindo, se não tivesse essa intervenção entre aspas aqui, do governo federal de querer investigar para saber quem está por trás desses incêndios, por meio da Polícia Federal, eu arrisco dizer que a Polícia Civil de São Paulo não faria isso por conta própria. E se fizesse, provavelmente faria apenas pelo anúncio do início da operação, da investigação, mas sem garantir que esta operação dará resultados. No caso, como tem a Polícia Federal e é do interesse do governo federal, até para rebater essas críticas e essa comparação indevida com o governo anterior, me parece que a gente vai descobrir quem é que os empresários, enfim, quem é que está por trás, quem esteve por trás desses incêndios aqui em São Paulo, e isto aqui para mim é um exemplo de como é importante mesmo ter um governo federal, ter um IBAMA, ter um Ministério de Meio Ambiente que esteja no caminho mais coerente, né, no mais correto, que é descobrir quem está por trás, porque já que não foi raio, descobrir quem está por trás, responsabilizar e, como você falou no início do programa, demarcar uma posição de que isso não é aceitável, porque nós falamos aqui dos incêndios, Cristiano, mas você também falou no início do programa sobre essa questão da fumaça, que é um baita efeito colateral. Porra, eu tô com a garganta ruim e o tempo tá seco aqui em São Paulo. Tô com a garganta ruim, não só eu, tem muita gente com problema respiratório já há bastante tempo, tendo que tomar remédio, porque o tempo está seco, estamos também vivendo essa estiagem, a gente sente, eu pelo menos aqui onde eu moro, eu consigo até ver, mas em São Paulo às vezes a gente só sente mesmo como há uma espécie de neblina, que não é uma neblina, é como se fosse resquícios dessas fumaças todas, então, assim, é um problema para a sociedade no final das contas, e é importante que tenha um alinhamento nesse sentido, no sentido que, ó, precisamos combater isso, precisamos de um... E assim, né, Cláudio, e vamos lá, né, vamos ser práticos também, Cláudio, por isso que a gente tem falado, né, de o governo, né, o governo Lula ou outro governo que vier, precisa sim cobrar dos estados, porque, Cláudio, daqui a pouco nós vamos estar inviabilizando toda a economia. Porque, assim, Cláudio, eu tenho uma visão muito prática, tá? O que os estados, eles nasceram para ser uma descentralização, né, da União, né, do Estado-nação, né, eles surgiram como isso. E assim, cara, geralmente a gente vê, eu não sei aí em São Paulo, mas acredito que pela mentalidade que eu vejo e também pelos candidatos que eu vejo se apresentando, né, eu acredito que isso aconteça também. A tendência é os governadores e os prefeitos não atrapalharem os negócios. Eles têm aquela visão que Brasília atrapalha. Então, eu, o prefeito, o governador, não vou atrapalhar. Eu vou, inclusive, criar uma legislação ou vou passar por cima da legislação para que eu facilite os negócios para os empresários, para que todo mundo saia ganhando, né? Entre aspas, né? Eu digo aqui, né, pelo caso aqui do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, mas ele tratorou, mas
tratorou de uma maneira violenta o nosso Código Florestal, que era respeitado pelo Brasil todo e até internacionalmente, viu, Cláudio? Inclusive, ele teve o aval, né, que um dos maiores ambientalistas do Brasil, e gaúcho também, né, estava lá envolvido e deu aval para esse projeto que tratorou o nosso código, né? E aí, cara, ele simplesmente foi liberando regiões em regiões para abrir para comércio, para indústria, entre aspas, né? E o prefeito Melo, né, fez a mesma coisa. Ele fez a mesma coisa, ele foi facilitando, foi criando as facilidades para que as empreiteiras, principalmente a Melnick, né, tanto é que tem muita gente que brinca, né, que antes de conversar com o Melo, tu tem que conversar com a Melnick, né, que é uma incorporadora, né, que tem muita entrada aqui no Rio Grande do Sul, né. Então, assim, eu percebo que os prefeitos, os governadores, eles querem ver as pessoas fazendo os negócios, pessoas entre aspas, eu estou dizendo, né? Pessoas, os ricaços, né? Quem tem o capital, eles querem ver o capital girar. Então, assim, eles tendem a ignorar essa questão do meio ambiente, da prevenção, né? Porque eles preferem arrecadar, preferem, né, fazer aquilo que vai dar uma certa sustentabilidade política para a próxima eleição, seja deles ou seja daqueles que eles vão apoiar futuramente, né? Então, essa é uma visão muito pragmática que eu tenho em relação aos governadores do estado. Acho que aí em São Paulo também não deve funcionar muito diferente, tendo em vista a campanha eleitoral, que eu tenho visto, não os debates, mas as entrevistas de alguns candidatos, eu tenho visto mais ou menos nesse sentido, né, de buscar que as pessoas se dêem bem, aquela resposta geralmente individual, mas que na verdade não dialogam com a maioria da população, que na verdade a gente sabe, né? No fim das contas, vai conversar com o capital, com aqueles que já chegaram lá, que já estão estabelecidos e que têm aquela capacidade, né, de devolver o favor para quem, né, ajudou a eleger. É exatamente isso, exatamente esse o comportamento que não me parece ser muito diferente daí e me parece também que não é diferente, em todo o país, né, mesmo com tantas diferenças que nós temos, né, enquanto um povo só, mas com esses regionalismos e tudo mais, só que parece que esse é um denominador comum, de todos os 5.570 municípios do país. Me parece que, acho que sempre vai ter um Né? exemplo Tanto é que do que você lembra que está eu te falando. falei, pois então, lembra que eu te falei, né, aquela vez que a gente estava aqui com a Gonda, que a gente estava falando, né, do lado de Santa Catarina, que enquanto o governador de Santa Catarina estava sucateando a educação do município, que os temporários já são maioria e que ele estava lá, né, pensando em entregar para a iniciativa privada Lá no também. Paraná. Ah, no Paraná ou Não, Santa não, em Santa Catarina? Catarina. Na Santa Catarina ele está ali, né, pensando ainda, não aconteceu. Aqui também Hum. está nessa fase aí, né, de pensar em entregar para a iniciativa privada também. Esse papo está rolando por aqui também. Enquanto eles estão por aí, né, fazendo esses planos mirabolantes para cada vez economizar mais e fazer superávit, o governador de Santa Catarina estava garantindo rios de dinheiro de isenção fiscal, né, para os empresários, né? Então, assim, né, a gente vê que o que une todos é o liberalismo, né, no fim das contas. Sim, aqui em São Paulo eu fui pesquisar, de fato, é a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, que é uma secretaria que antes tinha, né, Secretaria de Meio Ambiente, tinha Secretaria de Obras, tinha Secretaria de Infraestrutura, agora não, agora é uma secretaria só, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, que no final das contas é uma secretaria de infraestrutura, de obras, de negócios e não de meio ambiente. Eu digo isso porque
há uma dificuldade da parte do governo federal também de encontrar interlocutores nesse sentido, sabe? No sentido de integrar para garantir um programa para prevenção, para se antecipar, e principalmente até nas ações de resposta, são ações muito complicadas de haver integração, porque diferente da saúde, da educação também em certa medida, até na segurança também com a Força Nacional, no caso do meio ambiente, é meio que cada um por si, entendeu? É cada um por si. Então você vai ter lá o brigadista do Estado, o brigadista do IBAMA, e fica por isso. Então, eu senti na resposta do Rodrigo Agostinho lá para a BBC News uma dificuldade. Ele assume que tem avançado, mas eu sinto uma dificuldade, e parece que existe mesmo essa dificuldade, de que os governos estaduais também enxerguem, e isso é algo muito sério, enxerguem que esse assunto é um assunto que merece atenção. Com Porque certeza, né, tem Cláudio? governador que Porque não enxerga, né? Não enxerga mesmo, assim, sim, não vê. e Cláudio, já tem aí o pessoal aí dizendo, né, o pessoal aí, né, da ciência aí, né, já está dizendo aí, o Brasil em 2050 pode ser que alguns lugares já não seja mais habitável. O Brasil pode ser um lugar não habitável, porque vai estar esquentando a temperatura por aqui, né? E Cláudio, isso tudo que está acontecendo agora, e por isso que eu tenho dito que tem que chamar a atenção desses governadores, dos prefeitos, né, para essa questão, porque, assim, Cláudio, já está se percebendo, né, já tem estudos mostrando que já está mudando essa questão dos rios voadores, dos rios intermitentes, né? Tudo isso está começando a transformar. E, Cláudio, daqui a pouco a gente vai para tentar sustentar esse modelo nosso, né, de agroexportador de commodities, né, que nos colocaram desde a colonização, e tem muita gente lutando pela manutenção desse modelo, tanto é que teve lá, né, na cidade lá de Guajará-Mirim, teve uma deputada, né, e foi lá se manifestar, né, que ela representava a Guajará-Mirim. Não, poxa, estão colocando a responsabilidade nos pequenos produtores, isso é um absurdo, não sei o quê, tal, né, ela é indignada, né, temos que saber quem é, mas eu não admito que joguem essa responsabilidade nos pequenos produtores. Primeiro que, vamos lá, né, a gente nem sabe quem são os responsáveis, então, assim, ela já está, né, fazendo aquele velho corporativismo, né, porque muitas vezes esse pessoal também, né, joga aí pequenos produtores, mas eles estão conversando com os grandões, a gente sabe como é que funciona o jogo, né, mas assim, Cláudio, em relação a essa questão das queimadas, tem essa questão delicada mesmo, tá, realmente existe também pequeno produtor que vai lá e bota fogo mesmo, porque assim, cara, de novo, é o modelo, né? O modelo econômico, né? Já que o pessoal fala aí, né, de Amazônia ser um santuário, né, de deixar as coisas como elas são, se tu não oferece uma alternativa, as pessoas vão continuar fazendo aquilo que elas sempre fizeram. Ou, se na falta de um garimpo, de uma madeira ilegal, ou de outra atividade, ela vai botar fogo na floresta para ela poder plantar uma roça. Ela vai fazer, cara, né? Então, assim, Mas é uma aí que situação tá, bem né, Cristiano? delicada. A gente não sabe mensurar o Sim, quanto disso, né, o quanto desses incêndios é provocado a exato, partir dessa técnica. Eu digo isso porque dá a entender que desta vez nós temos um cenário muito particular de incêndios criminosos, né, de pessoas que nada tem a ver com, essas populações que utilizam essas técnicas. E falta ao Brasil, um dado muito mais claro sobre isso, né, sobre o quanto desses incêndios são provenientes de famílias que utilizam essa técnica. Pelo que exato, disse o Rodrigo Agostinho, perfeito. desta vez, não trata-se desta técnica somente, trata-se de Isso, incêndios criminosos e também de um aperfeiçoamento da técnica de, ao invés de desmatar, que
pelo que eu entendi, o IBAMA está conseguindo combater o Uhum. desmatamento, eles têm utilizado a queimada, né, então até a fogo, Isso. o incêndio, para aí sim ganhar mais espaço territorial. Então, eu entendo o que você está falando, acho que o público também compreende, porque o que o Christian está falando é uma escolha que nós fizemos enquanto Brasil lá no século passado, né, nas décadas de 70, 80 principalmente. Nessa escolha de, como era o discurso, né, integrar para não entregar, e então eu entendo perfeitamente, Cristiano, essa referência sua, acho que o público também compreende, mas falta, e falta mesmo, porque eu lembro que a gente discutiu isso no programa do ano passado, quando a gente falou lá do norte do país, de Manaus e de Belém do Pará, né? Inclusive, a gente contou com a participação de um convidado, não foi? Falando direto lá de Belém, acho que ele estava em Belém. Não, não, ele é de Itabuna, eu acho. Eu não sei se tu tá te referindo, eu não sei se tu tá te referindo ao Denis, que é do Pará, ou se tu pode estar te referindo ao Beto, que também é do Pará. Nós fizemos o programa sobre a fumaça também, Ah, e lá no também tem o, e Maranhão. também tem o Túlio, né? Que O Túlio, também, foi o que, Túlio. e o Túlio. Foi o Túlio, foi o Túlio. Foi um programa muito bom, porque a gente estava falando de uma realidade muito semelhante a essa, só que a diferença é que agora chegou a São Paulo. Aí até eu lembro Sim. que a gente conversou sobre isso, né? Eu lembro que Manaus ficou semanas, né, com uma fumaça, uma névoa e tal, Sim. e uma capital de estado não teve muita importância na época, ainda que tivesse alguma divulgação e tal, mas não teve muita importância. Agora que chegou a São Paulo, é o assunto do momento, né? Até, acho que até a gente conversou sobre isso, né? Como se o cara tá lá em Manaus ou o cara tá em São Paulo, a abordagem vai ser completamente distinta, até a dimensão vai ser diferente, né? Mesmo que seja eventos semelhantes. Só para trazer esse exemplo do que aconteceu lá no norte do país no final do ano passado, porque a gente está falando aqui de eventos semelhantes e se eventualmente o governo federal não conseguir garantir que os estados e municípios contribuam para exatamente no ano que vem isso não se repetir, não nessa dimensão e também não nessa grandeza como a gente está vendo, bom, aí sim vai representar um fracasso, né? Um fracasso da política do governo federal. Porque, querendo ou não, agora a gente está tendo essa oportunidade de, aqui nesse programa mesmo, culpar ou apontar os responsáveis, que não é só o governo federal, e sim os governos estaduais e as prefeituras também. Se até o ano que vem isso não for melhor coordenado, aí de novo vai cair no colo do governo e o governo vai ter que, de novo, porque, como disse o Cristiano durante o programa, eu encerro da minha parte, eu encerro desse jeito, nós estamos falando de algo que já entrou no calendário. E tratando-se desse mundo em que a crise climática só ganha dimensão, cara, entrou no calendário de vez mesmo, sabe? Inclusive, esses períodos de estiagem contribuem demais para isso. Então, no É, final das contas, sim, onde e o algo que governo sabe qual é o período, e o governo, como eu te falei, o governo, ele tem a geografia, ele sabe qual é a região, ele sabe quais são os estados, ele sabe o período, os períodos mais graves e os períodos que são mais tranquilos, né? O governo tem esses dados, né? Então, assim, cara, agora é trabalhar para construir, né, um projeto para a gente poder ir mitigando aos poucos. E eu lembro que uma vez o Haddad ele estava tentando fazer uma. Como é que eu posso dizer? Ele estava querendo fazer uma espécie de uma transferência de recursos para os estados e municípios condicionada. Então, por que de repente ele não coloca uma transferência de recursos condicionada com essa questão ambiental, né? para a Eu, educação ele fez isso, né? Ele propôs isso na educação, o isso, ensino ele propôs técnico, para a né? educação e ensino técnico, exatamente. Pois é, coloca essa questão ambiental aí, porque como eu te falei, Cláudio, se não fizer nada, nós vamos ter mudanças climáticas no nosso país, nós vamos ter mais ciclos de estiagem, né, em outras regiões do país. As queimadas vão continuar, outros estados vão sentir, outros países, os nossos vizinhos também vão sentir, né? Paraguai, Equador, Chile, Venezuela, né? Porque nós fazemos fronteira com vários países, menos com Chile, né? Que é um deles que a gente não faz, mas eles vão sentir, né, cara?
Então, assim, o Brasil precisa ter um plano, e nesse plano, os estados e municípios precisam fazer a sua parte também. Aí, né, cabe um grande diálogo do governo, esquecendo, né, as divergências, parar com essas picuinhas de, ai, votei em A, votei em B, votei em C, e aí não vou te ajudar. Não, esse é um assunto que cabe ao Brasil todo, todos os brasileiros, porque, cara, de novo, eu vou repetir, vai ter mudanças climáticas, se continuar desse jeito, vai mudar o regime dos rios, vai afetar a economia, porque daqui a pouco vai que aconteça aquele cenário de 2050 o Brasil se torna mesmo um país quase inabitável. E aí? Onde é que vai estar aqueles que em 2020, 21? Não, 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 mas e como é que fica a economia? Vão estar aí no desespero depois, lá em 2050, e ó, nós já estamos, ó, falta mais, brincando aí, 2025 está ali, mais outros 25 anos aí, nós já estamos lá. Então, quando é que a gente vai realmente pensar numa alternativa para a gente poder mitigar esses problemas, para a gente não sofrer mais? Então, é hora de a gente conversar, né? A gente vai ter o evento em 2025, né? A COP, né? Que é uma oportunidade que os países vão poder dialogar, o Brasil também, né? E é a oportunidade da gente desenhar essa estratégia para a gente poder definir um plano para a gente finalmente entrar na ideia de prevenir, de ter ações preventivas e parar com esse negócio aí de arcabouço fiscal, né, pessoal? Vamos abrir a mão. União e reconstrução, dizia o governo. Então, vamos colocar em prática isso. União, estados, municípios, governadores, prefeitos, governo federal, IBAMA e reconstrução, que precisa disso aqui. Vamos colocar na mesa, não me interessa se vai ter eleição daqui a um ano, se vai ser no ano da eleição, mas vamos equipar os nossos municípios, nossos estados, e o que eu disse lá na pandemia e disse também aqui também no caso das enchentes, vamos não só equipar, mas vamos treinar pessoas. Vamos treinar pessoas para a gente poder enfrentar os problemas que o Brasil não são poucos. E esse é só mais um que repete todos os anos. Então a gente precisa estar muito bem preparados para a gente poder, né, enfrentar esse problema, né, que é só mais um na nossa agenda de um país interrompido já há algum tempo, né, Cláudio? É isso aí, Cristiano. Agradeço muito, viu? Agradeço muito por mais esse programa. Agradeço demais pelo assunto, pelo tema proposto por você. Agradeço mesmo porque eu acho que precisamos refletir sobre o Brasil em todas as instâncias, né? Muitas vezes nós nos dedicamos bastante tempo a discutir a política e aqui nós temos um assunto de sociedade, né? Porque é um assunto que transcende essa ideia política. Tem a ver com a sociedade brasileira. Também a sociedade brasileira precisa compreender isso que você acabou de falar. 2050 não está muito distante, não. 2050 bater na porta. Então, é preciso que a sociedade brasileira compreenda também que a gente não pode mais deixar esse assunto de lado, principalmente negligenciar, né? Porque até aqui nós deixamos de lado. Agora, há atos de negligência. O que, que é? Sabe do problema, sabe onde está, onde acontece o problema e não faz nada. Então é algo mais sério do que deixar de lado. Muito obrigado, Cristiano. Valeu mesmo, viu? Obrigado, Cristiano. Obrigado a quem nos acompanhou. Eu quero pedir a inscrição no canal, tanto no canal da Prática Política, como também no canal Em Nome da Rosa. O arroba está na descrição do vídeo aqui no YouTube. E se você curte podcast, aquele convite de sempre, vai lá no Spotify para acompanhar a versão podcast do canal da Prática Política. Agradeço ao Diego Marcelino, a Flora Luz, ao Reivoso, o Raivoso, né, com Y, o João Carlos Souza, que é um seguidor do seu canal, imagino, porque eu já vi lá no seu canal. Eu acho que eu já vi lá no seu canal lá de Santos, e também agradecer mesmo o comentário dela aqui, a Aparecida Badolin,
e a Valquíria Nóbrega. Muito obrigado a estes que eu citei, estiveram aqui no chat participando ao vivo, e também a quem vai acompanhar depois, um forte abraço, muita saúde, até a próxima, gente, valeu, tchau.